Zeynep e Sinan são levados ao hospital. Kahid e Gonu se desesperam ao receber uma notícia vinda do hospital. Cengiz foge com medo de ser preso, mas um detalhe vai fazer ele se dar muito mal. O médico dará uma notícia para a família de Zeynep que deixará todos chorando. O que ninguém imagina é que Melek invadirá o hospital e será a única esperança para Zeynep. Isso acontece logo depois que Zeynep e Sinan são levados às pressas para o hospital. Enquanto isso, Sunny e Sully percebem que Cengiz conseguiu escapar e temem que o perigo ainda não tenha passado. Nesse meio tempo, Kahid é avisada sobre o que aconteceu com Zeynep e entra em desespero. Ela liga para Ali e Gonu e todos se mobilizam para ir ao hospital. Ao chegarem lá, eles encontram Sinan bem, e até ligando para seus policiais e organizando uma operação para encontrar Cengiz. Mas eles descobrem que Zeynep está em cirurgia e que seu caso é grave. O medo e o desespero tomam conta de Kahid e Gonu, e elas recebem o apoio de Ali, Duru e Ganzi, que também estão muito abalados. Longe dali, sem saber o que está acontecendo com Zeynep, Sully conversa com sua sogra. Sunny fala sobre Cengiz e revela que ele nem sempre foi essa pessoa má. Ela revela que por causa de sua profissão, Cengiz escutou todos os vizinhos falarem mal dela. O rapaz começou a se revoltar e agir contra sua própria mãe, enquanto era aplaudido pelos outros. Isso deu poder a Cengiz e Sunny não conseguiu fazer nada. À medida que o poder ia aumentando, Sunny começou a ter medo de seu próprio filho. Sully fica em choque e muito assustada com a história e percebe que não existe uma cura para a maldade de seu filho. Nesse momento, a campainha toca. Os policiais a mando de Sinan aparecem e perguntam sobre o que aconteceu mais cedo. Sully mente e diz que não aconteceu nada. Um dos policiais pergunta diretamente para a menina, que com medo da reação de sua mãe também mente. Quando os policiais vão embora, Sunny agradece Sully por não ter denunciado o filho dela. Momentos depois, Sully decide levar Melek de volta para casa. Durante o caminho, Melek pergunta por Zeynep. Irritada, Sully afirma que se fosse pela mocinha, ela não teria sobrevivido. Sully ainda diz que foi ela mesma quem a salvou, e que a partir daquele dia, ela tem que agradecer todos os dias por isso. No hospital, todos esperam por qualquer notícia sobre Zeynep. Quando o médico aparece depois da cirurgia, todos percebem que seu semblante não é nada bom. O médico diz que Zeynep está paralisada e que terá que passar por outra cirurgia, muito mais arriscada. Nesse momento, a reação geral é de desespero. Duru e Ganzi começam a chorar e se escoram na parede quando sentem uma tontura. Gonu se petrifica e não consegue mais escutar as palavras do médico. Muito abalada, Kahid a abraça e as duas quase caem para trás. Ali se abaixa enquanto sente sua visão ficar turva. Quando o médico diz que se Zeynep não fizer a cirurgia, ela pode ficar paralisada para o resto da vida, o desespero fica ainda maior. Mas as notícias estão apenas começando. Ao serem autorizados, todos vão para o quarto de Zeynep e tentam agir naturalmente sem chorar perto dela. Mas a mocinha se mostra forte e afirma que fará a cirurgia, mesmo que seja muito arriscada. Com medo, Duru tenta fazê-la mudar de ideia, mas Zeynep está decidida. Nesse meio tempo, Sully tenta entrar em contato com Cengiz, mas não consegue. De repente, alguém bate na porta. É o dono do imóvel, pedindo para que entreguem o apartamento. Sully fica em choque e tenta enfrentá-lo, mas o homem afirma que encontrou móveis danificados e que diariamente os vizinhos reclamam de barulhos. Sully perde a cabeça e começa a gritar com ele, mas isso só faz com que o homem reafirme que eles não sejam mais inquilinos.
Meleque observa tudo de longe e percebe que ela voltará a morar de favor. Ou pior, no quartinho sujo de Nekme. Para piorar, Sully não encontra nada de comer na casa e nem dinheiro para comprar algo para comer. E tudo parece piorar a cada minuto. No hospital, Gonu fica escalada para ser visitante de Zeynep. Ao ver sua filha naquele estado, ela sente o mundo girar ao seu redor. Mesmo sem conseguir sentir, Zeynep pede para que ela segure a sua mão. Emocionada, Gonu começa a acariciá-la e percebe que sua filha a perdoou. E isso a faz chorar, dessa vez de alegria. Mais tarde, Sully recebe uma ligação de Sendiz. Aliviada, ela pede para que seu marido volte para casa e afirma que ninguém está procurando por ele, porque ela não o denunciou. Mas o vilão não faz nada durante toda a ligação e desliga, sem dar uma resposta para ela. No dia seguinte, Duru vai bem cedo visitar sua irmã, mas quando ela se aproxima do quarto, percebe que Ali já está lá. Movida pela curiosidade, ela fica esperando na porta e escuta quando o jornalista se declara para sua irmã. Naquele momento, Duru sente sua barriga gelar e o chão desaparecer diante de seus pés. O homem que ela é apaixonada está apaixonado por sua irmã. Ela se afasta aos prantos, mas não escuta quando Zeynep diz a Ali que não sente nada por ele. Mas o encontro mais emocionante ainda não aconteceu. Turna está a caminho. Mais tarde, Sully recebe uma ligação de Zeynep, mas quem atende é Meleque. A menina pede por explicações, mas segurando sua emoção, Zeynep pede para falar com Sully. Meleque passa o celular para sua mãe, e Zeynep fala que sofreu um acidente e pede para que ela veja Turna uma última vez. Sully decide atender ao pedido e a menina vai visitar Zeynep no hospital. O encontro das duas é emocionante, mas ao mesmo tempo muito triste. Zeynep não conta sobre o seu real estado, mas afirma que ela terá que se mudar para outro país. A menina fica em choque e percebe que as esperanças de viver novamente com ela terão que ser adiadas. Sem saber se conseguirá sobreviver à cirurgia, Zeynep diz a Meleque que elas nunca mais poderão se ver. A menina entra em desespero e percebe que a mocinha está abandonando. A menina vai embora completamente arrasada e não percebe que Zeynep sequer se mexeu. Logo em seguida, Sully entra no quarto. Para ela, Zeynep conta a verdade, e Sully sente pena e tristeza ao vê-la naquele estado. Zeynep a faz prometer que não vai contar a verdade para Turna, e Sully percebe que finalmente ficará em paz com sua filha. Mas ao mesmo tempo que ela fica aliviada, ela sente um vazio, como se sua vida tivesse mudado completamente de uma hora para outra. Sem Sendiz, sem Zeynep, sem casa ou dinheiro. No outro dia, Zeynep entra em cirurgia, mas ela acaba entrando em coma. Gonu e Kahid ficam devastadas, mesmo que o médico tenha avisado que isso poderia acontecer. Sully consegue a ajuda de Tahir, que oferece um de seus quartos. E ela percebe que está ganhando uma nova chance, longe de Sendiz. Meses se passam e Zeynep finalmente acorda. Ela fica muito feliz ao perceber que sua cirurgia deu certo e ela finalmente consegue se mover novamente. Mas a primeira coisa que ela pergunta é sobre Turna. Isso faz com que Kahid fique revoltada, porque mesmo depois de meses dormindo, ela só pensa na menina. Mesmo depois de abandoná-la, ela se importa com a menina. Para isso, Kahid acaba tomando uma decisão arriscada e desesperada. Ela vai tirar Turna definitivamente da vida de sua filha. Sully procura por Kahid. Inquieta, ela diz: "Eu serei bem rápida, porque não tem motivos para demorarmos. É sobre dinheiro. Eu e Meleque não somos assim de pedir. Mas olhe para mim.
Eu estou quase tendo o meu bebê. Nós precisamos de dinheiro. E a senhora disse que me ajudaria. Respirando fundo, Kahid fala: eu posso dar a quantia que você quiser, mas eu vou te pedir uma coisa em troca. Sule fica encarando, esperando pela condição. E Kahid continua: eu quero que você procure pela Zeynep e diga a ela que a Melek se foi. Completamente em choque, Sule questiona: como é que é? Kahid responde: não tem outro jeito de separar a Zeynep da Melek. Mas se ela pensar que a Turna se foi, ela vai poder seguir em frente. Sule fica espantada com o pedido e não consegue dizer nada. Como se estivesse falando a coisa mais normal do mundo, Kahid continua: e isso será bom para você também. Não precisará mais se preocupar com a Zeynep tentando tirar a Turna de você. O semblante de Sule começa a mudar. E agora ela realmente está pensando em aceitar. Ao chegar em casa, ela olha para Melek e começa a pensar em tudo o que ela passou desde que Zeynep entrou em sua vida. Sule se tranca em seu quarto, liga para Kahid e diz: tá bom, a gente tem um trato. Surpresa, Kahid pergunta: então você realmente concorda comigo? Vamos contar para todo mundo que a Melek se foi? Sule retruca: você vai me dar a grana? Kahid responde: claro que vou. Mas antes, preciso resolver algumas coisas. E você não pode falar apenas que a Melek se foi. Você tem que fazer o papel da mãe que perdeu a filha e pedir para que nunca mais falarmos com você. E eu vou providenciar um túmulo para ela. Sule afirma: ótimo. Pode fazer tudo o que a senhora quiser. Só tem que se preocupar com a sua parte e me manda o dinheiro. Quando Kahid desliga o telefone, ela olha para trás e leva o maior susto ao ver Ganzi. Com os olhos arregalados, a garota fala: Eu escutei tudo que você falou. Ainda mais assustada, Kahid se senta no sofá e comenta: minha filha. Ganzi a interrompe e diz: me escuta, eu não sou mais uma garotinha. E eu devo te lembrar que te conheço muito bem. E eu sei muito bem por que você vai se arriscar desse jeito. E você tem que saber que, não importa o que você fizer, eu sempre vou estar aqui. Nervosa, Kahid questiona: mas você não acha que é perigoso demais? Que vamos fazer a Zeynep sofrer muito? Ganzi responde: há males que vêm para o bem. A Zeynep merece viver uma nova fase de sua vida. O depois ficará para depois. Mas o que elas ainda não sabem é que o depois chegará antes do previsto. Um tempo depois, todos são chamados no hospital e são avisados que alguma coisa aconteceu com Melek. Quando Kahid aparece, elas logo perguntam sobre a menina. Respirando fundo, a advogada diz: Eu sei o que está acontecendo com a Turna, mas as notícias não são nada boas. A assustada Gonu pergunta: como assim? Kahid sente os olhares e não consegue encará-los de volta. Visivelmente nervosa, ela diz: a Turna sofreu um acidente e ela não resistiu. Tomada pelo desespero, Gonu berra: o quê? Meu Deus! Não é verdade! A Zeynep! Ela não vai aguentar! Todos começam a chorar e Kahid e Ganzi tentam consolá-la. O único a desconfiar das atitudes dela é Sinan, que tenta avaliar cada palavra de seu depoimento.
Kahid começa a inventar uma história e o delegado pergunta: "E onde que será o velório? Podemos todos ir até lá." Nervosa, Kahid responde: "Eu creio que já deve ter acontecido." Sinan questiona: "Mas em qual cemitério?" Desviando o olhar, Kahid responde: "Eu não sei, mas eu vou tentar descobrir essa informação. Acho que a Zeynep vai querer visitá-la." Abalado, Ali pergunta: "Como que a gente vai contar para ela?" Com uma voz embargada, Gonu responde: "Eu conto. Eu vou tentar ser o mais calma possível." Logo em seguida, Gonu e Kahid vão até o quarto de Zeynep. A mocinha está no hospital desde que sofreu um acidente junto com Sinan. E desde então, está alheia ao que acontece com Turna. Gonu se aproxima dela e fala: "Meu bem, a gente precisa te contar algo." Surpresa, Zeynep questiona: "O que foi? Que caras são essas? Me diga o que aconteceu. Foi com a Turna?" O silêncio toma conta do local. E desesperada, a mocinha continua: "É a Turna, não é? O que aconteceu com a Turna?" Quando ela descobre a mentira de Kahid, seu grito ecoa pelo hospital. E as pessoas que estão no corredor começam a chorar ainda mais. Um tempo depois, Zeynep vai até o cemitério e vê o túmulo de Melek. Ela se aproxima com seus olhos cheios de lágrimas. Ao encontrar na pedra fria, ela sente seu corpo tremer, como se estivesse esvaziando toda a sua esperança. A mocinha começa a chorar ainda mais, e suas lágrimas chegam a cair em um vaso de planta, como se fosse uma torneira gotejando. Sinan a observa de longe e sente um nó na garganta. Com o rosto inchado de tanto chorar, Zeynep diz: "Turna! Que graça tem sem você aqui? Você me deixou. Eu te amo tanto." Sinan se aproxima e fala: "Eu sempre vou estar aqui. Vamos passar por isso juntos." No meio daquela dor, Zeynep se sente acolhida e percebe que ainda não é o fim. Mas uma grande reviravolta está prestes a acontecer. E tudo pode mudar. Mais tarde, Zeynep tenta dormir, mas sua ansiedade não a deixa nem fechar os olhos. De repente, Kahid se aproxima e avisa que ela tem uma visita. Nesse momento, Sully aparece. Ao vê-la, Zeynep não se aguenta. Ela começa a chorar ainda mais, como se estivesse encarando a personificação do seu silêncio. Sem conseguir encarar aquela situação, Sully se vira para ir embora, mas Zeynep a interrompe e fala: "Espera! Fica aqui, por favor! Eu sei que é estranho para você estar aqui agora, mas sabe, também é estranho para mim depois de tudo o que aconteceu. Eu sinto muito. Eu queria poder ficar ao seu lado quando tudo aconteceu. Ter te apoiado." Sully fica abalada com todo aquele sentimentalismo e Zeynep continua: "Eu sei que você fala que eu não sou nada da Turna, mas eu..." Sully a interrompe e fala: "Eu não vou fazer isso com você de novo. E agora menos ainda, vendo você desse jeito." Chorando ainda mais, Zeynep afirma: "Eu amava ela. Amava no fundo do meu coração." Ao vê-la naquele estado, Sully se sente culpada e a abraça. Ela não se lembra da última vez que esteve tão perto assim de sua rival, mas a circunstância, mesmo que falsa, exige aquele gesto. Logo em seguida, ela se afasta e diz: "A Melek queria te ver recuperada. Ela te amava muito." Ela vai embora enquanto escuta o choro de Zeynep e não olha para trás. Quando Sully fecha a porta, Kahid se aproxima e pergunta: "Ela desconfiou de alguma coisa?" Sully a encara e diz: "Eu não consigo entender.
Que tipo de ser humano a senhora é? Kahid ergue a sua cabeça e fala: lembre-se do nosso trato. O Sendiz também não pode saber de nada. Sully garante: ele não vai saber. Isso pode me prejudicar. Ela se afasta para ir embora, mas acaba se virando e diz: que Deus perdoe você. Kahid fica paralisada e sente um pequeno alívio, achando que nunca mais verá aquela mulher de novo. No dia seguinte, Sinan vai trabalhar até que um policial o chama para ver umas imagens de câmera de segurança. Ao ver, ele leva o maior susto ao ver Sully de mãos dadas a Melek. Em choque, ele pergunta: de quando é isso? O policial responde: ontem. Ainda mais em choque, o delegado sai às pressas, deixando o policial sem saber o que pensar. Logo em seguida, Sinan vai atrás de respostas e acaba descobrindo que não houve funeral no túmulo onde está o nome de Melek. Em choque, o delegado pergunta: então está vazio? Eu posso saber quem comprou e quando? O homem responde: o lote foi comprado por Kahid Gunis. Sinan se paralisa e percebe o que realmente está acontecendo. Imediatamente, o delegado vai atrás de Kahid e a confronta. Apenas pela reação dela, ela sabe que suas intuições estavam certas. Desesperado, Sinan pergunta: a senhora percebe o horror que cometeu? Mesmo eu já ter visto de tudo, eu não consigo entender essa sua atitude. Kahid retruca: é verdade. Só uma mãe poderia entender. Surpreso, Sinan retruca: é mesmo? E que tipo de mãe inventaria uma mentira como essa para a própria filha? Engolindo em seco, Kahid comenta: está passando dos limites. Irritado, Sinan retruca: eu? Anda, me responda! Respirando fundo, Kahid diz: eu fiz o que fiz para salvar a minha filha. Eu queria que ela começasse uma nova vida. Eu me arrependo? Claro que sim. Mas eu não posso mais voltar atrás. Não posso arriscar perder minha filha. Sinan garante: vai perder a sua filha quando ela descobrir tudo. Kahid retruca: se ela descobrir. Mas não serei a única que vai perder algo. Você também vai. Se a Turna voltar, ela terá que escolher entre vocês dois. E você não será escolhido. Sinan diz: você pode estar certa, mas ela merece saber a verdade. O delegado se retira, deixando Kahid atordoada, sem saber o que pensar. Mas o que ela nem imagina é que sua filha vai conseguir encontrar a resposta por conta própria. Um tempo se passa e Sinan não consegue contar para Zeynep, mas acaba revelando a verdade para Gonu. A mocinha começa a desconfiar quando os dois ficam estranhos perto dela e decide prestar mais atenção nas conversas dele. Certo dia, ela vê Gonu falando ao telefone e nota um tom de preocupado dela. Quando Gonu desliga, Zeynep pergunta: com quem estava falando? Gonu responde: com uma amiga. Você sabe qual é. Ela está com problemas e me pediu para ir até lá. Através de suas ações, Zeynep percebe que ela está mentindo e decide ir atrás dela. Ela a segue até uma casa completamente estranha e fica se perguntando o que ela está fazendo ali. Zeynep decide bater na porta e Gonu atende. Por um momento, as duas se encaram paralisadas, até que uma voz infantil pergunta: senhora Pateta, quem é? Ao ver o rosto de Turna, Zeynep começa a se sentir muito mal. Sem conseguir se controlar, ela cai desacordada nos braços de Gonu, que se desespera ao ver sua filha naquele estado. Momentos depois, ela acorda no sofá. Ao ver o rosto de Gonu, ela se lembra de ter visto Turna. Abalada, a mocinha comenta:
Meu Deus! Tudo parecia ter sido tão real. Eu não sei o que aconteceu. Ao ver a reação de Gonu, Zeynep sente um frio na barriga e pergunta: Que cara é essa? Diz alguma coisa! Engolindo em seco, Gonu responde: Tudo foi real. A Turna tá viva! Ainda mais assustada, Zeynep questiona: Como é que é? Ela tá viva! Ela tá viva! A mocinha se levanta, mas ao invés de se desesperar, ela começa a festejar agradecendo a Deus. De repente, ela fecha seu semblante e continua: Espera, você sabia de tudo? Gonu a encara e não consegue encontrar palavras para se explicar. Enxugando as lágrimas, Zeynep questiona: Cadê a Turna? Ainda sem conseguir falar, Gonu aponta para a porta de saída. Ainda mais desesperada, Zeynep sai correndo enquanto grita pelo nome de Turna. De repente, ela vê a menina no meio da rua. A mocinha começa a correr. Quando abraça Melek, ela sente toda a sua alegria retornar ao seu corpo. Após muito tempo sentindo que algo lhe faltava, ali está todo o seu amor, toda a sua esperança. Mas Turna a encara como se ela fosse uma estranha. Ou pior, uma inimiga. Zeynep tenta se explicar, mas a menina diz que ela se sentiu abandonada, que Zeynep preferiu seu romance com Sinan e que a deixou sozinha com Sully e Cengiz. Aflita, Zeynep continua a implorar por perdão e compreensão, mas a menina não se dá por satisfeita. Nesse momento, Sully aparece. Ao olhar para o lado, Zeynep percebe que está na frente da casa de sua rival e que ela estava com Melek esse tempo todo. As duas entram num grande embate e a mocinha começa a descobrir todas as mentiras. Turna se desespera ao perceber que Sully também a enganou e que Zeynep sofreu por achar que ela tinha partido. Elas também descobrem que Kahid foi a grande responsável por tudo isso. Quando a advogada é confrontada, acaba passando muito mal e é internada às pressas. Zeynep decide cortar relações com Kahid, assim Melek com Sully. E as duas voltam a se tratar como mãe e filha, com uma relação ainda mais forte. Você acha que a Kahid fez tudo isso pelo bem da Zeynep? Ou ela estava errada? De que cidade você está assistindo esse vídeo? Coloque sua resposta nos comentários. Tá aparecendo pra você mais um vídeo surpreendente da novela. Clique nele para assistir. Inscreva-se no canal para receber todos os vídeos publicados depois da novela.